Queridos companheiros, queridas companheiras, paz e bem. Bem-vindos, bem-vindas ao programa 1178, 1178, neste caminho bonito, nesse itinerário contínuo de paz, de bem, de fraternidade, de luta, de encontro. Que bom estarmos aqui neste dia 14 de fevereiro. E pensando neste papo logo cedo, para inspirar a nossa semana, a partir dessa segunda-feira, pensei que a gente podia trocar aqui algumas palavras sobre a campanha da Fraternidade de 2022, que já se aproxima o seu lançamento, e aqui em poucos minutos lançar pelo menos os primeiros olhares para a gente se motivar, ganhar um gostinho de procurar o texto base, de procurar saber um pouco mais da proposta, da temática da campanha deste ano, para que em outros momentos a gente possa fazer contatos aqui mais definitivos, pensando em gestos concretos, pensando em maneiras de vivenciar nas nossas comunidades, nossos espaços, essa campanha da fraternidade. Mas como não lembrar, aqui nesse início de semana, me recordo que ontem, domingo, na comunidade, a gente fazia memória do martírio de Irmã Dorothy, né? Anteontem celebramos seu martírio. E que a gente possa também invocar a presença dessa companheira de luta, mártir da caminhada, no nosso meio. E fazendo memória de Irmã Dorothy, justamente naquele evangelho que nos foi proposto ontem, de 4 bem-aventuranças e de 4 denúncias que impedem as bem-aventuranças, que impedem que o pobre possa ter comida na mesa, que os pobres possam sorrir e se encontrar fraternalmente, porque tem alguns poucos que dominam, que acumulam, que usurpam, e esses não são profetas. E, como dizia a leitura, muitas vezes são honrados, homenageados, né, recebem reverência, mas o verdadeiro profeta é por causa do reino, por causa das causas do reino, na maioria das vezes esculhambado, como a gente diz muitas vezes, perseguido, morto, e que a gente possa trazer esses companheiros do caminho também para essa manhã. Mas vamos lá, campanha da Fraternidade 2022, Fraternidade e Educação. E o lema fala com sabedoria, ensina com amor. Mais uma vez, a CNBB nos propõe vivenciar a temática da educação, temática que já foi, por outras vezes, discutida. É interessante que, desta feita, o lema não é a inspiração bíblica. A gente tem esse lema bonito, fala com sabedoria, ensina com amor, que é um trecho de um versículo lá do fim do livro de Provérbios, mas de um texto que não fala sobre educação. Esse capítulo fala ali sobre os valores da mulher fiel, já encerrando o livro de Provérbios. Mas foi para encher de beleza também o convite, né, o chamado para essa campanha. Porque a inspiração bíblica, de fato, é do Evangelho de João, capítulo 8, naquele episódio que para muitos ficou conhecido como o episódio da mulher adúltera, quando, né, Jesus, depois de sair do templo, vê que tem muita gente ali reunida, uma rodinha, e alguns, né, que diziam seguir a lei, que guardava na memória a lei, né, por vários momentos a invocava com quase força ditatorial, mas para julgar, para condenar, chamou Jesus, né, para testá-lo e disse: olha só, a gente pegou essa mulher em flagrante adultério e a lei de Moisés manda que a gente apedreje tais mulheres. Que dizes você? Querendo aí testar Jesus para dizer assim, né, não vamos então seguir a lei de Moisés, ou vamos seguir a lei de Moisés, vamos apedrejá-lo. Estava esperando a resposta de Jesus. E ele, com a sua pedagogia, enquanto aqueles vociferavam palavras contra a mulher na iminência de ser apedrejada,
enquanto aqueles todos ficavam de pé, olhando de cima para a mulher no chão, ele se curva, se aproxima mais daquela mulher e começa a escrever na areia. O único episódio na Bíblia que Jesus escreve. E começa a escrever na areia. E dali, enquanto muitos, né, invocavam o que estava escrito na lei, ele escreve palavras que ainda hoje a gente não sabe o que era. E diz com toda a sabedoria para aqueles que estavam com pedras nas mãos: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E aí o cartaz, que vocês vão ver depois na capa deste vídeo, a beleza que é o cartaz. Se a gente observa bem, tem diversas pedras que ficaram pelo caminho. Cadê aqui? Diversas pedras que ficaram pelo caminho. Porque esses não tiveram coragem de condenar. E Jesus pergunta: mas cadê eles? Não te condenaram? Não, Senhor, ninguém. Se eles não te condenaram, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. E aí, já com esse convite quaresmal à conversão, à mudança de vida, mas com a pedagogia de Jesus. Uma maneira diferente. Uma maneira que faz a gente romper com, muitas vezes, um autoritarismo de quem diz dominar a palavra, a lei, os costumes, e utiliza isso para oprimir. Utiliza isso para oprimir. Um trecho bonito que a gente vai ter em outras oportunidades olhar com carinho. Mas eu dizia que em outros momentos a CNBB trouxe essa temática da educação, e quem teve acesso já ou ao texto base, ou então ao manual, que é esse material que tenho aqui, da edição CNBB, vai conseguir acessar conteúdos importantes, né? Mas eu gostaria de fazer uma memória das campanhas passadas, que nos ajudam também a caminhar. Em 1971, a campanha não foi, de fato, sobre educação, mas naquele ano a igreja discutiu educação. A campanha era sobre reconciliação, né? Reconciliar. Mas era justamente o momento que estava acontecendo uma reforma educacional no Brasil, promovida ainda pela ditadura militar, e uma reforma que teve que ser, em pouco tempo, revista pela maneira que foi implementada. Teve também, sobretudo no que diz respeito à profissionalização, esses elementos foram corrigidos mais tarde, né? Mas foi justamente nessa reforma do início da década de 70 que a gente dividiu, né, em 2 ciclos o ensino fundamental de maneira mais clara, né, encerrando aquilo que a gente entendia por ginásio, tudo mais, né? Foi justamente nesse período. E foi ali também, em 1971, que o movimento educacional de base, o MEB, começou a utilizar também do Mobral, uma campanha de alfabetização dos anos 70. Então, por isso também a campanha, no fim, tratou sobre educação, mas por um outro elemento especial. Paulo VI enviou uma mensagem para aquela campanha da fraternidade, como é costume os papas até hoje enviarem, e dizia que a gente precisava se reconciliar com os analfabetos, se reconciliar com aqueles que não tiveram oportunidade. E eu tenho até um trecho da mensagem dele. Paulo VI dizia: em particular, reconciliamo-nos com os que não sabem ler nem escrever, e não possuem a consciência da própria dignidade de homens e filhos de Deus. Nada aproveita de ter-se a perguntar de quem é a culpa, se deles mesmos, se das condições adversas em que transcorre a sua vida. Eles são milhões ao nosso lado. Sejamos generosos pela única maneira eficaz de os ajudar, alfabetizando-os, conscientizando-os com o espírito evangélico. Mensagem de Papa Paulo VI. Depois de alguns anos, em 1982, com a campanha A Verdade Vos Libertará, essa tratava de forma clara já
sobre educação. E aí ajudou, inclusive, a popularizar ainda mais também o Mobral, a pensar e questionar o modelo de educação do Brasil. Foi uma campanha que questionou o modelo que se organizava, um modelo de educação bancária, da forma que se estruturava também naquele regime ainda de ditadura, o modelo educacional. E depois de alguns anos, já depois da redemocratização, já em 98, a gente recupera a temática da educação com a campanha a serviço da vida e da esperança. E aí João Paulo II, na ocasião, mandou uma mensagem interessante também. E é que a gente questionava também, sobretudo, o analfabetismo que continuava em alta. Mas aqui a gente, enquanto igreja, já acumulava diversas experiências. Por um lado, já estava madura a experiência do movimento educacional de base, que já tem mais de 60 anos no Brasil, que iniciou com as escolas radiofônicas, né, o processo de letramento, e continua até hoje com o processo de educação popular, já não mais, né, com escolas radiofônicas, mas naquele momento as nossas comunidades também já tinham difundido, por exemplo, experiências como o MOVA, movimento de alfabetização de adultos, que na sua maioria são agentes da própria comunidade, né, como educadores populares que dinamizam esses espaços de troca de saber, de conhecimento, de alfabetização. Então é importante também, e foi importante, esta campanha da fraternidade. Mas quando a gente olha a campanha de 2022, a gente pensa qual que de fato é o objetivo. E aqui, como é um papo mais rápido, lançar algumas coisas que nos ajudem a pensar de que forma a gente pode trabalhar. Primeiro que o objetivo geral, e eu quero aqui tomar para vocês, achar aqui no meu texto base, objetivo geral. Promover diálogos a partir da realidade educativa do Brasil, à luz da fé cristã, propondo caminhos em favor do humanismo integral e solidário. E quando a gente pensa humanismo integral e solidário, a gente já recorda, e aproveitar que ele está perto aqui, para ver se consigo pegar, recorda do compêndio da doutrina social da Igreja. O grande título, né, do primeiro capítulo do compêndio da doutrina social é justamente isso: um humanismo integral e solidário. E aqui, quando a gente tem no objetivo geral da campanha da fraternidade isso, é porque a gente quer propor, de fato, uma educação transformadora. Uma educação que, de fato, é integral, mas que possa ajudar a transformar as realidades das quais vivemos hoje. Então, é comum que a gente escute, né, educação é porta de tudo, educação é o primeiro passo para a transformação, mas é justamente isso que a gente quer trazer para essa discussão da campanha da fraternidade. De que modo, a partir da educação, a partir também de uma avaliação sincera, justa, honesta, da realidade da educação hoje no país, a gente consegue transformar essa realidade educacional para que isso ajude a transformar o mundo em que vivemos, né, a nossa comunidade, o nosso país. Ou seja, uma educação com potencial transformador. E aí é interessante perceber. Então, não é uma campanha que trata de escola. Também trata de escola. Porque a educação formal também se dá neste espaço. Mas, para além disso, essa campanha quer mostrar que a comunidade educa, a família educa, as relações educam, os meios de comunicação educam. E como que a gente pode pensar em construir um humanismo integral e solidário a partir de todos esses agentes educadores, que já não é apenas papel da escola, ou só papel da família, ou só papel da comunidade, mas é justamente um eixo de corresponsabilidade. E por isso que o Papa Francisco tem dito muito, né, repetido um provérbio africano, que para se educar uma criança é preciso de uma aldeia toda. É justamente essa compreensão de que todos nós temos nosso papel na construção da educação, né, dos novos seres, porque o diálogo intergeracional é importante também nessa relação de educação. Na comunidade, na família, nos espaços de convivência, na sociedade em geral, também aqueles que com mais experiência passaram também por outros desafios
podem também tomar um espaço, né, de fala, né, de caminho construído fraternalmente, de indicativos, não de uma verdade dogmática, dura, mas de experiências também que ensinam, né, que zelam, que ajudam a comunidade a caminhar. E aí, os objetivos específicos são diversos e eu acho que é interessante tomar. Analisar o contexto da educação na cultura atual e seus desafios potencializados pela pandemia. E o Papa Francisco tem dito sobre isso, né? Nos falou que a gente vive um momento de uma catástrofe educacional, porque justamente nesse processo de pandemia, onde alguns conseguiram ter acesso aos meios de comunicação, à internet, para que pudesse, né, por EAD, outros formatos de educação, conseguir dar continuidade à etapa escolar, do outro lado, a gente teve uma multidão de crianças e jovens que não conseguiram continuar esse itinerário formativo porque não têm acesso à banda larga, não têm acesso à internet. E isso gerou ainda uma multidão mais ainda de excluídos. O Papa Francisco falou sobre isso e a campanha também chama o olhar para tudo isso. Verificar o impacto das políticas públicas na educação, das políticas já implementadas, das políticas que não saíram do papel, das políticas que estavam implementadas e foram retiradas do papel, todas essas. Hoje, por exemplo, quando a gente trata sobre ensino superior, programas que eram importantes e, de repente, saíram de cena. Eu tive a oportunidade de cursar jornalismo na Universidade Presbiteriana Mackenzie, com bolsa ProUni, Programa Universidade para Todos. Lembro muito bem que na minha turma eram poucos os negros, da turma de 70, não sei se chegava a 5 negros. E desses estavam lá porque ainda conseguiram bolsa pelo programa Universidade para Todos. Ou seja, programas que ajudaram também não só o processo de universalização do ensino superior, mas que ajudaram a colorir, pluralizar os ambientes universitários, a levar gente das periferias, né, das favelas, dos morros, para ocuparem também esses espaços. É momento da gente confrontar também tudo isso nesse momento que a gente vive. Identificar valores e referências da palavra de Deus na tradição cristã, em vista de uma educação humanizadora na perspectiva do reino de Deus. Aqui, sobretudo, um convite para a educação religiosa e também para a educação católica, no seu compromisso, seja das universidades católicas, as PUCs, mas também os colégios católicos, no seu compromisso de difundir a proposta de um humanismo integral e solidário. Qual que é o papel dessas entidades hoje nesse amplo mundo da educação? Pensar o papel da família, da comunidade de fé, da sociedade em todo esse processo. Incentivar propostas educativas que, enraizadas no Evangelho, promovam a dignidade humana e a experiência do transcendente. Estimular a organização do serviço pastoral junto a escolas, universidades, centros comunitários e outros espaços educativos. E, por último, promover uma educação comprometida com novas formas de economia, de política, de progresso verdadeiramente a serviço da vida humana, em especial dos mais pobres. E aqui um convite a unir os chamados do Papa, chamado primeiro é o Pacto Educativo Global, que logo a gente fala, e o Pacto também por uma nova economia, a economia de Francisco, claro. Aqui nesse canal Paz e Bem a gente tem vídeos disponíveis sobre esses dois convites de Francisco, o Pacto Educativo e Economia de Francisco. E como que a gente utiliza também essa campanha para motivar essas discussões. Até porque não haverá nova política, nova economia sem uma nova concepção, um novo pacto educativo que compreenda também as potencialidades, os saberes e, sobretudo, saiba diferenciar que informação não é conhecimento e conhecimento não é sabedoria. Informação, nesse tempo de hoje, a gente tem demais. A partir de pequenos aparelhos que nós temos nas mãos, a gente consome informação de tudo que é canto, de tudo que é espaço, de tudo que é lugar. Numa quantidade gigante, às vezes sem possibilidade de filtro, e às vezes a gente cai nessas redes de fake news. Informação. Por outro lado, nós temos conhecimento. Nós temos
habilidades, nós temos pesquisa e temos sabedoria. Quantos, talvez, de nós conhecemos pessoas que, sem acesso a muita informação, muitas vezes por carregar a chaga do analfabetismo e da desigualdade, sem acesso a diversas possibilidades de conhecimento, promovem uma sabedoria sem igual e são para suas comunidades verdadeiros educadores e educadoras. São experiências também que a gente é convidado a pensar. Pensando tudo isso na potencial de construir algo novo. Mas seguindo, porque o vídeo, eu estou vendo aqui, o tempo está correndo, e era só para dar algumas pitadas dessa campanha, eu coloquei aqui, eu acho que alguns pontos, eu acho que é interessante que a gente tem que pensar quando trata de educação no mundo que a gente vive, né? Primeiro que a gente vai ter que recuperar alguns companheiros de caminho. Porque a gente fala de educação, não é todo mundo todos os teóricos de educação que vão nos contemplar nessa discussão. Não cabe, não cabe. Não cabe de Olavo de Carvalho a Paulo Freire. Não. Cabe Paulo Freire. E a gente tem que pensar que educação que a gente quer constituir, construir e promover. Por isso que eu digo que, para mim, para tantos, Paulo Freire é patrono dessa campanha e deve ser. Esse ano nós celebramos 25 anos da sua partida. O ano passado foi esse centenário. Esse ano nós celebramos também o centenário de Darcy Ribeiro, um antropólogo da educação, um camarada que contribuiu muito para o lado da educação. E também 25 anos da sua partida esse ano. Que a gente possa também ter eles como referências. Assim como ter referência no movimento de educação de base, em todo o seu trabalho, e como grande chave de leitura, o Pacto Educativo Global. Para a gente ter lado, para a gente ter direção, para a gente compreender, né, qual educação a gente fala e de que forma a gente quer utilizá-la. E aí, o documento, o texto base, o anual, é dividido em 3 partes. O escutar, o discernir e o agir. É o método ver, julgar e agir, aqui traduzido, né, com outras palavras. Nesse convite de escutar, justamente porque o texto começa com essa interposição, de que escutar não é o mesmo de ouvir. A gente ouve, né, essa quantidade gigante de informação, mas não escuta tudo isso. Não escuta tudo isso. E como que a gente pode ter uma educação da escuta? Da escuta com os companheiros e companheiras, da escuta dos nossos meninos e meninas, da escuta da vida que grita a partir do chão, da realidade, do cenário de desigualdade, mas também que quer se juntar a tantos sonhos, né, que tem na educação o seu ponto, o seu eixo também de partida. Então, a partir disso, a gente quer pensar. E o texto vai começando a apresentar que no Brasil a gente tem um projeto inconcluso de educação. E nesse projeto inconcluso de educação, acho que tem algumas coisas que a gente precisa colocar. A pandemia, a gente já conhece esse drama e tudo que possibilitou para o cenário da educação. Inclusive, tem uma charge interessante, né, de algumas casas no morro, e o filho pergunta para a mãe: mãe, o que é essa tal educação à distância? E a mãe responde: ora, meu filho, como está no nome, uma educação bem distante de nós. E como que a gente consegue atravessar esses desafios para que a educação não seja distante de ninguém? É também compromisso nosso. Num ambiente onde a gente acumula 11 milhões de analfabetos. Esse é o número de analfabetos no Brasil. A mesma população de Cuba. Cuba tem 11 milhões de habitantes. Um pouco mais que isso. Todos alfabetizados. Já no início da Revolução. Haiti tem 11 milhões de habitantes também, mais ou menos. E no Brasil nós temos essa quantidade de gente analfabeto. E aqui a gente nem coloca no dado o grande número também de analfabetos funcionais, que apesar de identificar letras, aquilo não passa de signos, né, e não consegue ter uma leitura fluida e com compreensão. Isso é um dado que choca. E como que a gente consegue transformar também esse cenário. Mas, ao mesmo tempo que alguns são marcados por isso, porque não tiveram, de fato, acesso ao ambiente de educação formal, nós temos uma militância no Brasil
para uma tal de educação domiciliar, homeschooling. Movimentos conservadores têm cada vez mais levantado essa bandeira. E, com o convite da campanha da fraternidade, a nossa bandeira tem que ser a antítese disso. Porque eles utilizam argumentos rasos, dizendo que vamos livrar os nossos filhos da doutrinação que acontece nas escolas, da doutrinação comunista, como se boa parte dos professores tivesse consciência política, e não só consciência política, mas tivesse também um ímpeto de doutrinação. Quem dera também tivesse muitos professores com consciência política, porque às vezes não é esse o cenário, né? Então até inventam, porque quem dera a gente tivesse os sindicatos de profissionais de educação fortalecidos para que também estivessem na luta com a gente. E às vezes não estão fortalecidos porque muitos não têm essa consciência política, essa pertença de classe. É evidente que não existe nenhum processo de doutrinação. Mas, para além disso, é uma proposta para lá de elitista, né? Porque quem é aqueles que conseguirão manter os seus filhos estudando em casa, conseguindo uma grade mínima curricular? Quem são esses que vão conseguir manter tudo isso? Poucos. Mas, para além disso, é excluir também o estudante do convívio comunitário, do convívio com o diferente, da troca, da possibilidade de ver coisas novas, da possibilidade do encontro. Isso tudo também é educação. E nessa proposta a gente não encontra isso. É oportunidade de refletir sobre isso. Aqui eu falo um pouco de tudo isso porque são várias situações e a gente não tem tempo para entrar em detalhes. Outra coisa que a gente tem que entrar em oposição é a escola sem partido. Se é uma discussão para a fraternidade, para o humanismo integral, não há espaço para essa educação que diz que não tem lado, porque a nossa educação precisa ter lado. Precisa ter lado. O Evangelho de ontem já dizia: ai dos ricos, ai daqueles que dominam, que oprimem o povo, ai daqueles que usam da educação como moeda de troca, ai daqueles que utilizam da educação como ímpeto de dominação, ai daqueles que não constroem uma educação a partir do chão, da base, para superar as desigualdades, ai daqueles que imaginam e veem a educação como algo de poucos, ai daqueles. E ai daqueles que acham que a educação não tem lado, que a educação não pode, não deve conectar com a vida real das pessoas. E aí cria um cenário de que o estudante tem apenas que ser tratado como uma audiência cativa, com alguém que está ali sentado, sem luz nenhuma e precisa ser iluminado, e que não tem nada para oferecer. No fundo, é isso que a escola sem partido prega. Enfim, é isso. E, para além de tudo isso, nós temos também, neste cenário, a militarização das escolas. Em vários estados brasileiros, tem um número crescente de escolas militares. Com qual objetivo tudo isso? De, às vezes, achar que a padronização, que a prioridade é uma disciplina muito mais visual, que o cerceamento da liberdade, do diálogo, como tudo isso vai possibilitar um crescimento para a educação? E aí, muitas vezes, pessoas utilizam de dados mascarados para defender essas possibilidades, dizendo: olha, mas são as melhores escolas, porque, por enquanto não estão tão popularizadas, quem está nesses colégios militarizados? Muitas vezes, filhos de oficiais, né? Gente que tem um grau de instrução também mais alto e uma renda per capita mais alta, os dados mostram isso, e que muitas vezes passaram pelo ensino privado e chegaram depois a escolas militarizadas públicas, e que têm outro estilo de vida também, e já chegam com meio caminho andado, como diziam alguns. Não são pessoas que, na sua maioria das vezes, passou por escolas públicas do primário. Não é isso. E aí mascaram dados para dizer assim: olha, vocês viram como militarizar as escolas, como padronizar, como cercear a liberdade, está dando certo?
mas de fato não é isso que acontece verdadeiramente. E quando a gente vê todo esse cenário com a educação pública, com espaços sucateados, com profissionais desvalorizados, com estrutura básica que não é nem colocada em discussão, diminuição de transporte escolar, e aí, sobretudo, em escolas rurais, o difícil acesso, ou até mesmo na cidade, né? Isso acontece. Merenda escolar, que havia sido, né, uma conquista, entender a importância da merenda escolar, de repente é reduzida a merenda seca, uma diminuição evidente do investimento. Aqui em São Paulo a gente percebeu, né, a diminuição do orçamento do EJA, Educação de Jovens Adultos, e aí já jovens adultos que estavam fazendo esse percurso de alfabetização, de formação básica, se quiserem continuar estudando, vão precisar migrar para escolas longes e pegar ônibus durante a noite para que possam ter esse direito garantido. Isso tudo a gente precisa colocar no bojo. Mas uma coisa que me chamou a atenção, e tem em um dos materiais do manual, que é o subsídio Fraternidade Viva, preparado pela Caritas e pelo Movimento de Educação de Base, alguns registros que mexem também com a nossa realidade, porque ganha eco, e frases dessas são ouvidas com frequência, e a gente observa qual que é o recorte também de gênero da desigualdade. Veja só. Eu tive que parar de estudar na 5ª série para casar. Depois, meu marido não me deixou mais estudar. Quando eu ainda estava no 1º grau, eu engravidei e aí não pude continuar. Eu queria ser uma boa mãe, ser tudo para o meu filho, ser uma mãe que eu não tive. Eu tinha 10 anos quando os meus pais adotivos morreram. Aí minha mãe me deu de novo para outra família. Comecei a trabalhar com 11 anos. Com 15 me casei e tive meu filho com 16. Tentei voltar a estudar a partir da 3ª série, mas meu marido não me deixou estudar mais, porque ele era muito ciumento. Daí, desisti. Eu fui para a escola com 6 anos e saí na 4ª série. Como minha mãe não tinha dinheiro para comprar uniforme, precisei trabalhar. Esses e vários tantos outros relatos revelam a dureza, o drama da desigualdade do acesso à educação. E como isso tem que ser tratado a partir do chão que a gente pisa, e não apenas das estatísticas, a partir dessas experiências de gente que foi impossibilitada de acessar novos espaços. E como que a gente hoje consegue criar um freio a tudo isso, mas não só, conseguir recuperar a dignidade de todos esses que sofrem, e de modo especial das mulheres, que, se por um lado, no Brasil ainda é um número que ascende na educação superior, por outro lado, entre as mais pobres, são justamente as que são preteridas no acesso à educação. E pensando em tudo isso, o texto vai nos apresentar possibilidades, experiências, iluminações a partir do chamado Papa Francisco ao Pacto Educativo Global, mas também recuperando outros trechos bíblicos, também experiências dos pais da igreja, no processo de educação, para mostrar que a gente, né, de muito tempo, tem companheiros que pensam essa temática. E aí vale a gente pensar também com companheiros que constroem a luta lado a lado. E aí trouxe aqui um trecho do livro Trabalho de Base, de Ranulfo Peloso, que também nos mostra a dimensão da educação que a gente quer. Só o conhecimento liberta, embora muita gente reduza o saber à escolarização, à erudição acadêmica, ao arquivo de informações ou à mera assimilação e repetição de conceitos. O conhecimento é mais que informação, palestra, curso ou leitura de um livro. Quem diz que sabe, mas não sabe fazer, ainda não sabe. Quem diz que sabe, mas não sabe fazer, ainda não sabe. Porque
A nossa educação tem que ter um compromisso comunitário, compromisso para todos. De que serve? Para que utilizamos tudo isso? Para dignificar, para construir vida, para construir soberania? Se é para tudo isso, que bom, é válido. Agora, se a gente constrói, se a gente reúne informação, conhecimento e deixa de lado a sabedoria para que a gente possa utilizar disso para o bem do outro, o bem da comunidade, a gente vai ter que repensar tudo isso. E aí é um chamado também para a gente abandonar a educação bancária, que apesar de parecer para a gente um conceito já antigo, é ainda um modelo que muitas vezes percorre os nossos ambientes. Não só os ambientes escolares, mas outros espaços de formação, onde a gente tem aquela compreensão de que o estudante, né, precisa apenas ouvir, de que aquele que professa verdades absolutas não pode ser contestado nunca, e que não há troca, que não há dimensão de saberes a serem partilhados. E eu preparei aqui um material que tem, nossa senhora, para mais de 60 slides. Aqui fui pulando em uns 7, 8, só para pensar algumas temáticas, para dar sabor, para que a gente possa ser motivado a conhecer o texto da campanha, o texto que vai motivar. A abertura oficial da campanha só é ainda na quarta-feira de cinza, ainda tem esse tempo para a gente ir se preparando e conhecendo o material e pensando alternativas de difundir e de pensar nos nossos ambientes a temática da fraternidade e educação. Mas, sobretudo, que essa campanha seja oportunidade de a gente aceitar o convite do Papa Francisco para o Pacto Educativo Global. Pacto que tem alguns compromissos. 7 de primeiro, né? Colocar a pessoa no centro do processo educativo, a pessoa humana, sua dignidade. Ouvir as novas gerações, promover a mulher, responsabilizar a família no seu compromisso educativo, se abrir à acolhida, renovar a política e a economia, cuidar da casa comum. É para isso que a gente quer uma nova forma de se ver a educação. E para este pacto, a gente precisa da sociedade civil, da igreja, daqueles que não estão na igreja, daqueles que estão no movimento, daqueles que constroem política, daqueles que estão dia a dia pensando nesse humanismo integral, solidário, numa nova economia que brota do chão, das experiências que querem garantir dignidade a todo homem e mulher. E o nosso agir é construído a partir do nosso chão. Se o nosso ouvir, o nosso pisar é a partir do chão, que a gente possa também agir no local. Agir no local. E que o nosso agir mais global seja no nosso compromisso eleitoral deste ano também. Quais são as propostas de educação que estão em xeque, que estão em debate? Uma educação que também valoriza a diversidade, o encontro, o respeito, os direitos humanos, ou uma educação que sequestra a liberdade, que não garante diversidade, que não garante a compreensão de todos? Qual é? Que ofende, que machuca, que destrói o conceito de direitos humanos? Qual é? É a pergunta também para que o nosso compromisso seja também global na hora de optar, de escolher por pactos educativos, sociopolíticos transformadores nas nossas opções eleitorais. Que a gente possa, durante a semana, recuperar esse texto tão bonito que ilumina a campanha da fraternidade. Em outros momentos a gente se encontra, quem sabe um momento para tratar de forma específica do que o texto apresenta no escutar, depois um vídeo para discernir, depois pensar agir, porque tem um caminho. A campanha vai começar agora, né, na quarta-feira de cinzas, mas a gente tem um ano todo para pensar novas formas de educar. Uma boa semana e até mais. Paz e bem.